Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez a gente está aí para compartilhar a palavra do Senhor. O texto que Deus trouxe ao meu coração nesta tarde foi o texto de Oséias 6, do versículo 1 até o 3, que fala sobre a gente tornar para o Senhor, a gente voltar para o Senhor. Diz exatamente assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aqui a Bíblia fala muito especificamente sobre o homem, a criação de Deus voltar para ele. Interessante é que o profeta diz que eles deveriam tornar para o Senhor. Não somente tornar por motivo nenhum, mas tornar porque Deus havia despedaçado, Deus havia feito uma ferida neles. E o profeta fala ao mesmo tempo que, da mesma forma que Deus despedaçou, ele iria curar, ele iria sarar. E a nossa geração de hoje é marcada por tanta ferida, por tanta coisa que impede o homem de caminhar, de perceber a própria existência de Deus, de perceber tanta coisa que cerca, que mostra o amor de Deus. E essas feridas vão se acumulando e acumulando e acumulando. E a gente vê aí o fim do mundo chegando, a gente sabe que isso está acontecendo. E a gente deixa passar batido no nosso dia a dia, como se tudo estivesse bem, tudo estivesse normal. E as coisas não são assim. Deus tem queimado demais no meu coração sobre voltar para Ele. A igreja brasileira tem passado por um tempo nesse país meio que apagado. A igreja brasileira tem estado meio apagada. Tem reagido sim a alguns assuntos, a algumas questões, mas mesmo assim a igreja tem sido apagada. Nós estamos mais mostrando a imagem da igreja do que ganhando vidas para o reino, do que falando do evangelho da salvação. E eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Mas olhando para o nosso Brasil, para o nosso país, quantas vidas têm se perdido? E a gente que é cristão, a gente tem feito tão pouco. Não somente para Deus, mas se a gente parar para pensar para as outras vidas, o amar ao próximo ficou de lado. Tanta gente morrendo e a gente pensa muitas das vezes em cumprir o nosso chamado ou ter um ministério de sucesso ou ficar tão focado dentro da igreja que a gente esquece que o maior propósito de tudo isso, de igreja, de evangelho, é ganhar vidas. Muitas pessoas têm morrido sem Jesus num país que é considerado cristão. O Brasil ainda é considerado um país cristão. A Bíblia fala: Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Eu tenho tido algo muito forte no meu coração e eu acredito que vem de Deus, que estão chegando dias em que Deus vai cumprir um propósito muito grande que Ele tem para esse povo brasileiro. O povo brasileiro está muito fraturado, está muito separado. Existem vários grupos dentro da nossa nação. Nós não somos mais conhecidos como povo brasileiro. Existem os cristãos, existem os evangélicos, existem os crentes, existem os católicos, existem tantos outros. Existem gays, existem lésbicas, homossexuais, existem pastores políticos, existem tantos grupos, mas a gente não é tratado mais como um povo, uma nação. A gente é tratado como cada um tem o seu grupo, cada um se encaixa em um lugar da sociedade. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer mais uma vez unir esse povo.
É por isso que a nossa nação tem decaído tanto, tem demonstrado de todas as maneiras que o Brasil não está bem, está fora do caminho que o Senhor planejou. E eu tenho orado ao Senhor pedindo que o Senhor consiga reunir o povo, não pelo fato de que seja difícil, porque para Deus nada é impossível, mas que o coração do povo brasileiro atente para a voz do Senhor, que o coração do povo brasileiro se arrependa, se humilhe, busque o Senhor, para que nós possamos ser um mais uma vez e Ele possa cumprir o propósito dele para as nossas vidas. A Bíblia fala: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Eu acredito que vai ser exatamente assim no tempo que Deus quiser fazer. Nós vamos passar por um tempo de sermos revigorados, de Deus trabalhar em nós, até o ponto em que nós estejamos revigorados. E é assim, depois de tudo isso, Ele vai nos levantar e assim nós viveremos diante dele. Essa é a principal vontade de Deus para o povo brasileiro. Deus quer ter um povo que esteja diante dele, que viva diante dele. E só assim, consequência de ser revigorado, de ser levantado e de ser colocado diante de Deus para viver diante dele, a Bíblia fala então assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, só depois de sermos revigorados, de nos permitirmos sermos revigorados, depois de nos permitirmos ser levantados e de nos permitirmos viver diante do Senhor, porque é isso que Ele quer, aí sim nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós vamos entender que Jesus está voltando, que o nosso tempo está acabando aqui nessa terra. E a principal vontade do Senhor é ter intimidade com o seu povo. E isso não se resume só ao Brasil, se resume a toda pessoa que se encontra pela face da terra. E Deus tem me incomodado muito a respeito disso. A gente precisa voltar para o Senhor, a gente precisa tornar para o Senhor. A gente chegou num momento da história da humanidade que Deus não vai mais buscar a gente, não, isso já passou o tempo que Deus fazia isso. Está na hora de a gente assumir a nossa responsabilidade, de assumir a nossa culpa, de reconhecer o nosso pecado, de falar que nós necessitamos do Senhor, que nós precisamos do Senhor. E aí sim nós comecemos a dar os primeiros passos para voltar e tornar para o Senhor. Tornar fala não somente de voltar para aquilo, mas de tornar, de ter o foco para aquilo, de começar a olhar para aquilo, de viver para aquilo, de nos tornar para o Senhor, de viver para o Senhor, de abandonar aquilo que ficou para trás, aquilo que a gente fazia e que agora a gente não deve fazer mais. Essa é a vontade de Deus para nós. É isso que Deus quer e que Deus tem queimado no meu coração, tem queimado em mim. E eu tenho orado tanto pela igreja brasileira como pela igreja que se encontra pelo resto da terra. A gente vê tantos cristãos morrendo pelo nome de Cristo e a gente aqui, porque o nosso país ainda é permissível, ainda permite que o evangelho seja pregado, a gente faz tão pouca coisa. A gente sequer se lembra dos nossos irmãos que estão bem ali, do outro lado do oceano, que é tão pouca coisa, que estão ali morrendo, sofrendo pelo nome do Senhor, e a gente sequer levanta uma oração ou tira um tempo do nosso dia para orar, para buscar ao Senhor, para pedir por misericórdia. É certo que eles estão sendo honrados, sim, que o galardão deles será grande. Mas será mesmo que a gente não deve se preocupar com isso? Que a gente não deve se preocupar com o Evangelho, com a perseguição da igreja? A gente sabe que é inevitável, mas a gente tem que aproveitar cada dia, cada segundo que a gente tem para falar sobre o Senhor, para falar sobre a sua salvação, sobre o amor de Deus. A missão da igreja não é falar sobre o inferno nem condenação, não. A condenação não foi dada a nós. A gente não tem o poder, não tem o direito de condenar, muito menos de julgar. A gente veio aqui para salvar. Essa era a missão de Jesus. Jesus fala que a missão do Filho era salvar a humanidade. E se Jesus, que era bom, que era perfeito,
e mesmo assim não, não quis ser chamado de bom, não quis ser chamado de perfeito, quis vir salvar, por que que a gente que é tão imperfeito quer condenar, quer julgar tantas outras pessoas? A missão da igreja é estar de braços abertos para qualquer um que a procurar. E mesmo assim, mesmo que não procurem a igreja, mesmo que não procurem Jesus, a nossa missão é abraçar. É a gente ir atrás daqueles que mesmo assim não querem ouvir a palavra. A nossa missão é chegar em cada um deles e abraçar e dizer que Jesus ama, que Jesus sara, que Jesus restaura, que Jesus liberta. Essa é a nossa missão. É isso que Deus quer de nós. E isso só vai acontecer quando a gente tornar para o Senhor, quando a gente começar a olhar isso aqui, a nos tornar para isso aqui. Quando isso daqui, quando a Bíblia começar a ser realmente o nosso manual de vida. A gente tem se focado em coisas tão pequenas, pessoas que começam a debater sobre a Bíblia mesmo, discussões que são começadas por uma vírgulazinha, uma diferença de uma tradução para outra. Gente, isso não leva a lugar nenhum, não edifica nada. Não é isso que Deus quer de nós. Aquilo que Ele queria revelar está escrito aqui, na Bíblia. Isso é o que importa, é isso que interessa. O resto, só Deus para dizer se sim, se não, se é assim, se não é. Não interessa qual a diferença entre a minha versão e outra versão de outro irmão. Eu não vou entrar em discussão, em diferença, em contenda com meu irmão, só porque a minha Bíblia diz de uma maneira e a Bíblia dele diz de outra. Não é esse o evangelho que Jesus pregou. E não é esse o evangelho que a gente tem que pregar. Que essas palavras fiquem gravadas não somente em nós, mas em todos aqueles que nós pregarmos, que nós falarmos do evangelho, que eles possam saber que Jesus, que cristianismo é muito diferente do que tem se pregado aí. É muito diferente desse tipo de palavra que diz que você vem e você vai ser abençoado, ou que se você não aceitar, você está condenado. Não. A igreja não está aqui na terra para isso. Não estamos aqui para prometer, nem para desprometer ou condenar. Não. A igreja está aqui para falar que uma coisa é certa. Se você aceitar Jesus hoje, nesta hora, você será salvo sim. E se você se colocar, se dobrar diante dele, colocar a sua vida nas mãos dele, ele pode sim fazer o impossível por você. Que essa palavra fique no seu coração, que o Senhor abençoe a sua vida e que ele esteja contigo, te lembrando de cada uma dessas coisas, que o Espírito Santo possa estar te guiando, em nome de Jesus. Amém.